Boa tarde, esse é meu trabalho sobre análise histórica e perspectivas para a raiva humana no Brasil, segundo a declarabilidade climática. Bom, apesar do êxito das políticas públicas, urbanas de vacinação e profilaxia em humanos, os símbolos de transmissão silvestre ainda persistem no país, sendo o morcego hematófago a principal fonte de infecção de casos humanos e animais. Além disso, o contexto atual de grandes transformações ambientais e mudanças climáticas torna a raiva uma doença de potencial reemergência, em especial nas áreas rurais de fronteira agrícola. Se faz necessário, assim, estudos como esse, que procuram jogar luz sobre o tema para produzir um conteúdo útil para a tomada de decisões por parte das autoridades. Bom, a raiva é causada por um vírus do gênero lisavírus. Ela é transmitida pela inoculação desse vírus na corrente sanguínea de um indivíduo, e os ciclos de transmissão são divididos em quatro. O ciclo aéreo, que é composto pelo principal animal atualmente transmissor, o morcego hematófago. O ciclo rural é mantido pelos animais de produção. O ciclo urbano por animais domésticos. Os ciclos silvestres por saguis, por raposas ou gambás. A raiva no mundo ela é distribuída em todos os continentes, principalmente na África e na Ásia, onde ela é endêmica. A raiva nos países desenvolvidos, ela no ambiente urbano já foi bem controlada, e nesses países ainda ocorrem alguns casos de transmissão do ciclo silvestre. No Brasil, ele está como um risco moderado. É, Ocorre no Brasil uma situação parecida com países desenvolvidos, onde temos um controle bem estruturado da região urbana, porém o ciclo silvestre ainda é bem ativo no país. A raiva não tem cura, né? O que nós temos é um tratamento que chamamos de protocolo de Milwaukee e protocolo de Recife, que utilizam de uma sedação profunda e antivirais para o combate. Nós temos a prevenção, né, através da profilaxia pré-exposição, que é utilizado em indivíduos que têm contato frequente com mamíferos reservatórios, e a profilaxia pós-exposição, que ela envolve a combinação da vacina com soro, e a depender, né, da gravidade do ferimento e do estado do animal agressor. A vigilância ela tem como papel a detecção da circulação viral em ambientes urbanos e silvestres, a proposição e avaliação de medidas de prevenção e controle, investigação das fontes de infecção da raiva, e determinação da magnitude da doença em áreas de risco de transmissão. As transformações antrópicas no ambiente e a emergência e remediação de doenças transmissíveis. Bom, os vetores e reservatórios de doenças, eles desenvolveram, ao longo de seu ciclo evolutivo, dinâmicas próprias para sobrevivência em ambientes específicos. A alteração nesses habitats pode ser prejudicial ou favorável para tais espécies. Assim, podemos dizer que as mudanças climáticas, né, são um perigo para a reemergência de diversas doenças. As mudanças climáticas são, segundo Liang e Kong, né, grandes alterações nas propriedades do clima global, como temperatura, precipitação, eventos extremos ou padrões de vento, dentre outros, que persistem por um longo período de tempo, normalmente décadas ou mais. O morcego, o principal transmissor atualmente da raiva para nós humanos e animais, tem suas atividades reprodutivas intimamente ligadas a épocas de maior temperatura e pluviosidade. Então, mudanças nesses fatores podem vir, sim, a causar uma maior atividade dessa espécie.
O objetivo do estudo é realizar uma caracterização temporal, né, e espacial da situação epidemiológica da raiva humana no Brasil, nos últimos 18 anos, e estimar a atual e futura adequação climática para a ocorrência da doença em 3 cenários de aquecimento global distintos. Como objetivos específicos, temos caracterizar a distribuição espacial dos casos de raiva humana no Brasil por município, identificar áreas de maior potencial de transmissão com base nas taxas de doses de soro antirrábico e casos humanos por município também, e estimar essa adequação climática no território brasileiro para a ocorrência de raiva humana no período de 2020 a 2100. É um estudo ecológico analítico que combinou 2 abordagens: a identificação dessas áreas de maior risco da raiva humana nesses 18 anos, com base na distribuição espacial de casos e doses do soro antirrábico, e a análise da adequação climática do território brasileiro para a ocorrência da doença de 2020 a 2100 nos 3 cenários de aquecimento global distintos, 1,5, 2 e 4 graus. Os dados de acesso público do SINAM foram utilizados, foram obtidos através do DataSUS, e os climáticos foram retirados das projeções do modelo climático regionalizado ETA-RADGEM, de acordo com os níveis de aquecimento global. Na análise da distribuição espacial dos casos, foi utilizado o código dos municípios para a vinculação da malha cartográfica obtida do site do BGE com o banco de dados do SINAM. Em seguida, foi elaborado um mapa de pontos proporcionais da contagem de casos. Os pontos de cortes foram de 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12, 13 a 16. Utilizamos o software QGIS para a produção do mapa. Na etapa 2, tivemos o mapeamento das áreas de risco de transmissão da raiva humana no Brasil, e foi realizada uma análise dos conglomerados espaciais de 2 eventos, os casos de raiva humana e a frequência de doses de soro antirrábico aplicadas. Para a identificação desses conglomerados, foi utilizado a varredura espacial SCAN, através do software SAT-SCAN, e em seguida os riscos relativos dos clusters de cada um dos eventos foram mapeados no software QGIS. Na etapa 3, foram utilizadas as temperaturas médias do modelo climático regionalizado ETA-RADGEM para o conjunto de cenários climáticos RCP 8.5. As saídas consideraram os níveis de aquecimento global médio do globo 1,5, 2 e 4 graus. No processo de produção do modelo final, o estudo contou com as variáveis bioclimáticas, Bio4, Bio6 e Bio19, a partir do seu maior percentual de contribuição para o modelo, e os centróides dos municípios onde ocorreram os casos foram utilizados para a posterior modelagem, que contou com 8 algoritmos, dos quais foi gerado um mapa de consenso a partir de suas médias gerais. Essa análise foi realizada através do software IR, junto do pacote Biomod 2. Aqui temos o mapa de casos. No período de 2001 a 2018, foram 159 casos de raiva, 30% deles estavam em 7 municípios do estado do Pará, destacando Augusto Correia, Portel e Melgaço, e 28% distribuídos em 22 municípios do Maranhão, com destaque para Turiaçu, com 16 casos. O mapa de clusters de doses de soro aplicadas. Foram 97 clusters significativos por todo o país, com uma concentração destacada para a região em torno da fronteira do estado do Pará e do Maranhão. Além desse destaque para a fronteira do Pará com o Maranhão, temos também para Roraima, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul e em outros estados do Nordeste. Essa concentração de atendimentos pode ser reflexo da distribuição desse insumo em centros de referência, uma vez que essa descentralização do atendimento antirrábico para a atenção básica não é uma realidade consolidada. É interessante notar que, apesar dos clusters de doses
estarem em todo o país, os clusters de casos são apresentados apenas na região de Norte e Nordeste. As ações antrópicas nessas áreas podem representar uma maior exposição humana aos vetores da doença, associada à circulação do vírus. Damos destaque para os clusters número 1 e 2. O de número 1 na região do Maranhão, que abrangeu 13 municípios, que teve 25%, né, dos casos e abrangeu 0,14% da população brasileira. E o de número 2, que abrangeu 2 municípios, com 15% dos casos, e encontra-se na região central do Pará, com um risco relativo muito alto. Para os resultados da adaptabilidade climática, nós temos um cenário histórico que mostra a região norte e nordeste como áreas de alta adaptabilidade climática. Quando transferimos isso para um cenário de 1,5 grau de aquecimento global, vemos que a região norte e nordeste tem um aumento para a adaptabilidade climática para a raiva, e atribuímos isso, né, à elevação da sua temperatura e à influência na atividade reprodutiva, né, dos morcegos. Quando avançamos o aquecimento global, né, para um cenário de 2,0 grau, temos uma diminuição dessas áreas de alta adequação climática para a raiva. Podemos atribuir isso a uma baixa pluviosidade decorrente das mudanças climáticas e mudanças da vegetação. Porém, quando avançamos ainda mais para o cenário de 4,0 grau, vemos um ressurgimento dessas áreas de alta adaptabilidade climática. Nós atribuímos isso, né, possivelmente a ações antrópicas que podem favorecer a permanência e dispersão da raiva nessas regiões. Então, era esperado que, com o avanço desse aquecimento global, essas áreas de baixa adaptabilidade climática se distribuíssem ainda mais pelo país. Porém, isso não aconteceu. Essas ações antrópicas, elas podem estar favorecendo pelo fato de que, por exemplo, a oferta, né, de gado, de abrigos nessas regiões podem ser um fator que esteja contribuindo para a permanência do morcego hematófago como nessas regiões. Então, tendo o gado ali como uma fonte de alimento e construções humanas como uma fonte de abrigo, pode ser uma explicação para esses ambientes favoráveis para a ocorrência da raiva. Temos limitações, né, para esse estudo. O indicador de doses de soro antirrábico aplicadas como proxy de acidentes antirrábicos pode implicar essa aplicação pode implicar na aplicação de mais de uma dose, de forma que o número de doses reflete um número menor de acidentes. A ocorrência, né, ainda de acidentes antirrábicos graves envolvendo a aplicação do soro não quer dizer que há circulação viral. Entretanto, esses acidentes são necessários para que ocorra a transmissão. E outra limitação do estudo diz respeito à complexidade, né, do tema das mudanças climáticas, que uma vez que esse tema é muito complexo e envolve diversos temas que podem não ter sido abordados aqui. Em considerações finais, nós temos que a análise dessa situação epidemiológica associada à análise de possíveis cenários futuros traz perspectivas importantes para o controle da doença. Os achados mostram uma persistência dos casos humanos nas regiões norte e nordeste, indicando que essas regiões são o epicentro dessa zoonose. Além disso, a análise da comunidade mostra um avanço das mudanças climáticas
que podem vir a expandir as áreas adequadas para essa doença, e o contexto, né, de ações antrópicas no ambiente, nas regiões nas regiões rurais, podem vir a dificultar as ações de vigilância, por serem locais de difícil acesso. Além disso, né, os achados ressaltam que a importância de refletir sobre os caminhos que estão sendo ou não tomados para o enfrentamento das mudanças climáticas, na busca de frear ou reverter esses impactos. Referências. Obrigado.